Olá, pessoal. Estamos aqui ao vivo no nosso canal Raiz Trabalhista. Esse que é um projeto nosso aqui dos militantes do PDT, enfim, de todos os trabalhistas que estão próximos a nós aqui em Santos e na Baixada Santista. Lembrando que nosso canal já completou 2 anos, nossa página do Facebook também Raiz Trabalhista, e há 3 meses nós estamos com o nosso portal, uma verdadeira revista eletrônica, portal Raiz Trabalhista, www.raiztrabalhista.com.br. Lá nós temos inúmeros aí colaboradores, colunistas, nós falamos sobre cultura, sobre música, sobre cinema, política, economia, arte, história, enfim. E falamos também sobre o ecotrabalhismo, né? Essa palavra aí que uns temem e outros romantizam, que é a ecologia. E para falar sobre isso, sobre essa questão que nós vimos aí nessa última semana na grande imprensa, sobre a COP26, a Conferência Global sobre o Meio Ambiente, que assunto que está preocupando de fato os governantes das nações, porque realmente nós estamos aí, não é questão de catastrofismo nem romantismo, de realidade sobre os impactos do aquecimento global. Para falar disso, eu chamei um grande companheiro, um grande amigo que nós fizemos na política, no PDT, e um especialista, o homem sabe tudo, de meio ambiente, de reciclagem, reutilização, enfim, sobre aquecimento global. Estou falando aqui do meu amigo que já está presente aqui na tela conosco, o engenheiro militante do ecotrabalhismo, Lauro Neto. Obrigado, Lauro, seja bem-vindo. Vamos bater um papo aqui bem objetivo para nós compartilharmos com todas as pessoas. Obrigado, Márcio, por mais esse convite. É uma satisfação estar aqui com Raiz Trabalhista, com o pessoal de Santos e todo o Brasil que nos assiste. E vamos ver o que a gente consegue aqui levar para os nossos ouvintes e telespectadores, não sei se é assim que se fala numa live, mas quem está nos assistindo sobre aquecimento global e sobre as diferentes visões. Algumas visões eu acho que são, na minha opinião, erradas, né? O negacionismo, o terraplanismo, esquece, isso os caras não estão conseguindo compreender o que está acontecendo, embora eles tenham, muitas vezes, argumentos, né? Mas, com certeza, as mudanças climáticas elas estão sendo aceleradas, né? Vou apenas comentar, passei minha infância em Santos, eu ficava o dia inteiro sem camisa, brincando. Eu ficava o dia inteiro na praia. Se eu fizer isso hoje, eu morro, né? Então, alguma coisa mudou, com certeza. Então, eu estou aí já um homem idoso, com 63 anos, eu posso dizer que no meu tempo, né, e eu estou dizendo aí do final da década de 70, início da década de 80, quando se falava em ecologia, se pensava em Sting, cantor ativista social que militava em favor das matas, das florestas, em especial da Amazônia, e era tido como uma coisa romântica. O que você me diz, Lauro, sobre esse romantismo e, por outro lado, alguns técnicos são extremamente catastrofistas? Nós estamos aí, existe um equilíbrio nisso, ou nós estamos no meio ou no fim do planeta? Bom, vou falar rapidamente. Eu acho que tudo que vem a colaborar com a conscientização é positivo. Mesmo que seja, de alguma forma, caricatural, representativa, né? Então, existem muitos exageros de ambos os lados e existe também a necessidade de visão e de compreensão e, às vezes, na hora de comunicar, as coisas são comunicadas de uma forma catastrófica. O que acontece? Se você for analisar a atuação da humanidade nos últimos 200 anos, depois da Revolução Industrial, consumo de carvão, petróleo, né, tudo isso, um amigo aqui
ligando para dizer que não está conseguindo assistir, não vai dar para mim atender ele. Bom, então tudo isso aconteceu e se você for avaliar o que aconteceu com o aumento dos gases de efeito estufa, né? Isso foi uma curva exponencial. Então não dá para negar que a humanidade está influenciando. Ao mesmo tempo, você tem diferentes temas que se interconectam e você não tem ainda resposta científica de todos eles. Então, o negacionismo ele se apropria disso para falar: vocês não sabem o que vocês estão falando. E não é bem assim. A gente sabe o que está falando. Se você for ver como a ciência chegou nesses números, a gente está medindo a emissão. Não faz 70 anos que a gente tem essas medidas e que elas estão sendo feitas de forma científica. Então, como é que os caras sabem o que aconteceu antes? Então, se você pegar, por exemplo, as árvores ou o gelo, você faz um furo no gelo e você consegue ver o que acontecia com o que está lá dentro do gelo, você consegue ver o que acontecia 3, 4, 10 mil anos atrás. Né? E você sabe o que aconteceu, com certeza. Né? Você tem uma ideia, uma visão do que aconteceu nos últimos 500 anos, nos últimos 1000 anos. Então, os cientistas eles têm uma forma de estudo que a gente tem que prestar atenção e é o que a gente consegue fazer hoje. Então, se a gente não consegue aprimorar mais, não vale? Não vale, sim. Vale, a gente sabe o que está acontecendo, não adianta negar. Né? Todas essas sociedades, inclusive a sociedade da qual veio o Sting, elas poluíram muito nos últimos 200 anos e agora a gente tem que correr atrás do prejuízo. Só que agora o prejuízo não é só de quem poluiu, é de todos. Nós estamos inclusos. É verdade. As consequências estão batendo à nossa porta. Negá-las é negar evidências. Mas nós ouvimos muito, fico muito preocupado da gente é, falar o mais diretamente possível para as pessoas e a gente, através da nossa conversa, esclarecer as pessoas, talvez mais simples, que não têm acesso à informação. Se ouve falar muito correntemente na televisão, aumento da emissão de gases estufa, né? É, explica para a gente que não entende exatamente o que é isso, né? E qual a consequência disso. Bom, na realidade é o seguinte: esses gases de efeito estufa, o principal deles talvez seja o metano, né? E a gente tem o CO2, tem outros gases, né? E o que acontece? A natureza, ela emite metano, mas ao mesmo tempo ela captura CO2, e o tipo de metano que a natureza emite, ele tem um impacto diferente. Agora, um motor diesel, um, uma, uma caldeira a carvão, isso emite metano, emite CO2, emite uma série de gases, e a gente precisa de se preocupar, sim, por quê? Isso foi crescendo muito, né? E cresceu muito agora no século passado e na virada do século. Então a gente já tinha um certo alarme, aquilo que você falou, nos anos 80 você já tinha notícias sobre futuro que a gente deveria cuidar, né? Ecologia. De fato, a gente tem aí na mídia e na informação, né? O jornalismo começou a falar mais sobre ecologia nos últimos anos, nos últimos 50 anos, a partir da década de 70. Antes se falava menos, né? Aí a gente teve um evento, a Rio Eco 92, aí depois nós tivemos Kyoto, Paris, hoje nós já estamos em outros painéis sobre o clima na ONU, e o pessoal continua falando, e a humanidade ela tem feito ações para reduzir a emissão dos gases de efeito estufa, mas não tem sido suficiente. Então, ela consegue reduzir porcentualmente sobre aquilo que ela produz. Só que ela aumentou muito a produção, então hoje nós estamos emitindo mais do que emitíamos antes. Embora a qualidade e a eficiência das coisas tenha melhorado, nós ainda estamos emitindo muito GE, gás de efeito estufa. Então a gente precisa diminuir rapidamente isso. E como é que a gente diminui? Primeiro, a gente tem que ter floresta. Por quê? A Espera aí, floresta.
Ela Peraí, captura. peraí, não confunde minha cabeça. Peraí, não confunde minha cabeça, pô. Eu não sou especialista em meio ambiente e muito menos químico. Vamos lá entender, muito menos engenheiro. Vamos lá entender. Então quer dizer que esses gases que são emitidos do cano de descarga dos caminhões, ônibus, dos carros, das indústrias, são essa fumaça que vai para a estratosfera e aí polui lá em cima e deixa os raios passarem. É mais ou menos isso, né? E aí tira a proteção dessa camada lá de cima, a proteção contra os raios solares. É mais ou menos isso, não? É mais ou menos isso. Isso a gente chama de efeito estufa. O que acontece? Nós estamos num ambiente, imagina que é um ambiente fechado. E conforme você vai colocando lá para cima esses gases de efeito estufa, eles permitem que passe os raios, passem as microondas e não haja uma reflexão, uma devolução. Então, o que é isso? Você faz uma estufa. Você põe o calor para dentro e não permite que ele saia, né? Então, você começa a aquecer e você começa a aumentar a temperatura. E daí você tem diferentes emissores e você tem diferentes formas de captar isso. Então, a natureza, ela consegue captar isso, embora ela emita. Agora, um cara que tem uma fornalha a carvão, ele só emite, ele não capta nada de volta. Então, ele está só contribuindo para aquecer. Ele não tem uma dinâmica de emitir e captar de volta. Então, ele está contribuindo para aquecer a temperatura do planeta. E daí, o que acontece? Isso influencia na nossa vida, no nosso bem viver. Tá? Então, o nosso bem viver, conforto térmico é importante. É importante também a gente ter um range de temperatura para que a gente seja eficiente numa série de atividades que são ligadas à produção de alimentos, à qualidade dos alimentos, e daí a gente tem outras coisas, qualidade do ar, qualidade da água, uma série de coisas. Então, tudo isso influencia. E embora a gente esteja falando, às vezes, de uma floresta que está a 3.000 quilômetros de distância, influencia aqui, né? No Sudeste, onde a gente está morando. Então, está Quer dizer, tudo esses raios interligado. aquecendo, só um parênteses, esses raios aquecendo todo o planeta, ele vai interferir diretamente, por exemplo, no nosso caso aqui, hemisfério sul, dos trópicos, né? Na floresta amazônica, e há provas de que isso interfira aqui, por exemplo, aqui em São Paulo, onde a gente vive, que é a nossa realidade. É isso. Sim, interfere, está tudo interligado. A gente não tem como ter um fenômeno e ele não interferir em todos os outros. Você não Então não é tem, uma coisa assim, distante. uma coisa está apoiada na outra, né? Você não tem uma coisa isolada, está tudo interligado ao mesmo tempo. E não Perfeito. só no efeito global, no efeito macro, mas no efeito micro, né? No microclima, está tudo interligado. E Certo. daí você tem ações que você pode fazer para melhorar o microclima que influenciam menos no macroclima. E no macroclima, você tem coisas que influenciam muito no microclima. Então, por exemplo, nós estamos falando, de repente, aqui de São Paulo, né? Então, a gente tem que ter mais árvore, a gente tem que ter mais espelhos d'água, a gente tem que cuidar das matas ciliares, mananciais, córregos, rios, sistema hídrico, tudo isso, né? A gente tem que cuidar. Isso é aqui, nós estamos fazendo a gerência disso aqui. Só que essa floresta que está a 3.000 quilômetros de distância, a gente tem que ter consciência que ela influencia. Nós temos aqueles rios aéreos, nós temos chuva que vai e volta, nós temos uma série de coisas que influenciam. E eu diria para você que a gente pode separar o planeta em dois, hemisfério norte e hemisfério sul. Apesar deles estarem interligados, a partir do Equador a gente tem uma divisão, que é o efeito de Coriolano. Então, é, apesar da gente ter as correntes marítimas, né? Então as correntes marítimas são globais. O ar ele sofre o efeito de Coriolano, as chuvas, né? E nós estamos num sistema fechado. A água que existe aqui é a mesma. Nós não estamos recebendo água via sol, como a gente recebe energia e luz. A água é a água que está aqui. E essa Sim. água que está aqui, ela vai para onde? Ela vai para algum lugar, né? Então ela vai para os oceanos, reverte nos oceanos, tem chuva, a chuva cai, ela vira gelo, digela, o gelo que está nos Andes corre, vem para cá, enche as nossas bacias hidrográficas. Então, são sistemas.
a floresta participa, tudo participa, né? E para você ter água e a água ficar constante naquele local, no microclima, você precisa ter a mata, você precisa de ter as matas ciliares e você precisa de ter os mananciais. Eles têm que ser preservados, né? Então, a gente está falando de uma série de ações e que a gente não tem mais tempo para falar, vamos deixar para frente, vamos fazer daqui a... Não, tem que fazer já e não vai poder parar de fazer nos próximos anos. Por quê? Porque de agora em diante, a gente tem que correr atrás do prejuízo. Não só gás de efeito estufa, mas toda essa parte hídrica, o ciclo das águas, né, a qualidade do ar, tudo isso é importante para que a gente tenha uma qualidade de vida, que a gente consiga produzir alimentos. Então, o assunto é extenso. Vou passar a bola para você para a gente dar continuidade aí. O assunto é infindável, né? E é um tema apaixonante também. E a gente tem por objetivo esclarecer as pessoas, né? Para que a gente, a partir do conhecimento, da informação, a gente transforme, de certa forma, a partir de nós mesmos, as nossas atitudes. Eu quero agradecer aqui a boa tarde da Alcione, do Fábio Leon, nosso companheiro, amigo, do Jonas Duarte. O Jonas Duarte está aqui, está sempre presente, é um grande companheiro, um grande amigo, dizendo que já morou, inclusive, na Amazônia. Eu também tive, eu andava de avião monomotor e bimotor. Eu tive a oportunidade, Jonas, em 1991, de supervisionar por um período curto, mais um mês e meio, a Operação Anticólera do Alto Solimões. O primeiro caso de cólera no Brasil foi notificado em Manaus. Eu fiz essa vigilância epidemiológica de Tabatinga, e ali eu fiz uns voos ali de helicóptero também. Foi uma experiência bastante interessante. O Tarek está aqui falando da sua admiração pelo trabalho do Lauro e reconhecendo, né, o quanto o Lauro tem de conhecimento e pode realmente contribuir para esse debate, né? Inclusive afirmando que você tem um trabalho apresentado no Ministério da Ciência e Tecnologia, apresentado no final do governo da Dilma, que pode ser recuperado, e nós vamos falar, então, daqui um pouco desse trabalho. Eu queria trazer bastante para a nossa realidade, que é sempre a minha preocupação, e dizer para você o seguinte: a gente está ouvindo também essa coisa de estiagem, né, aqui no Sudeste, as represas baixando seu nível de água, risco de desabastecimento de água e aumento da luz elétrica, né, da energia elétrica em consequência disso. E tem um debate intenso também com esse governo, que é uma calamidade pública nesse governo do Bolsonaro, que não faz a administração, a gestão da concessão da energia elétrica, do fornecimento para as residências e para a indústria, naturalmente. Queria que você fizesse um comentário nesse sentido, se esse aquecimento global que está atingindo o mundo está causando aqui essa alteração de temperatura, esses períodos mais frios, meio fora de época, veranitos no meio do inverno, e esse risco de desabastecimento de água. Bom, abraço ao Tarek, Alcione, Jonas e a todos que nos assistem. Olha, como eu falei lá no início, está tudo interligado, né? O Brasil, ele hoje, a energia elétrica que a gente produz, 57% a 58%, vem de hidrelétrica. Então, para nós, a questão hídrica, a segurança hídrica também é uma questão de segurança energética, né? Mesmo que a gente aumente outras formas de produzir energia, quando a gente tem mais da metade em hidrelétrica, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Tanto é que hoje tem algum tipo de estudo já começaram a implantar, e aqui no Brasil logo, logo vão surgir as primeiras usinas solares em cima dos lagos das hidrelétricas. Por quê? Porque para você produzir energia solar fotovoltaica, você não pode ter altas temperaturas, você tem que ter muita luz e temperaturas amenas para ter eficiência. Então, você coloca isso nos lagos das hidrelétricas e você, ao mesmo tempo que você tem uma temperatura mais amena para o fotovoltaico, você impede que aconteça evaporação. Então, isso ajuda os dois ao mesmo tempo e você ainda usa
o mesmo equipamento de conexão das duas produções para entrar na rede. Então, isso ajuda bastante. Hoje, nós estamos aí com 18% dos reservatórios, e eu diria para você que o risco ainda é muito grande, apesar das chuvas. Então, o ideal é que a gente tenha pelo menos 2/3, 65%. Se a gente conseguir ter mais, 80%, como já aconteceu em passado distante, é a melhor condição. Então, para a gente ter a recuperação hídrica, a gente precisa de recuperar bacias hidrográficas. Para recuperar bacias hidrográficas, a gente precisa de recuperar todo o sistema de alimentação das bacias, que eles estão aonde? Lá em cima, nos mananciais, nas matas ciliares, que foram derrubadas. Derrubadas para quê? Para fazer coisas que não valem a pena. Vou dar um exemplo, o pior exemplo que existe, Belo Monte. Fizeram Belo Monte lá na Volta Grande do Xingu, né? Belo Monte custou 40 bilhões. Com 40 bilhões, você faria de 6 a 8 usinas de 5 gigas em outros lugares, inclusive no próprio Xingu. Só que não precisava estar na Volta Grande. Daí você vê lá nas nascentes do Xingu, lá para trás, o que aconteceu? Desmataram. Então, como desmataram e tiraram a mata ciliar, o manancial, você tem menos água chegando no sistema. Então, eles deixaram de tomar conta disso, tem menos água chegando, e ao mesmo tempo está chovendo menos por quê? Muita queimada, muita coisa. Então, você afeta todo o sistema, está tudo interligado. Apenas como exemplo, se tivessem cuidado do que deveria ter sido, né, lá, aquilo que alimenta a bacia do Rio Xingu, e tivessem feito outras usinas em outros lugares, a gente estaria hoje com uma capacidade de 35 a 45 gigawatts com o mesmo dinheiro que a gente gastou para fazer Belo Monte, que não faz nada. Por quê? Porque não existe usina fio d'água. Isso é uma coisa ideológica. Criaram uma empresa chamada EPE, Empresa de Pesquisa de Energia, em 2004. Fez pesquisas muito boas sobre eólica, solar, mas gastou milhões para fazer pesquisa sobre a fio d'água. A fio d'água, esquece, isso é uma enganação. Usina hidrelétrica tem que ter reservatório, porque se ela não pode armazenar água, ela não serve para nada. Faz outra coisa com o dinheiro. Não gasta o nosso dinheiro à toa. Gastaram o nosso dinheiro à toa para que grandes empreiteiras ganhassem dinheiro e eles trocassem entre eles, né, esses recursos. Mas não é disso que a gente precisa. Estou passando a bola para a gente falar mais. Então, o Brasil é tido como um dos países que mais consciência, não, mas de utilização, uma matriz, uma fonte de energia mais limpa, né? Porque nós temos muita água, muitos rios, não só na superfície, como também no subsolo, né? Como o aquilífero Guarani e tal. E nós temos a bacia amazônica do Rio Paraná aqui e tal. E nós temos muita hidrelétrica, e isso é renovável, porque a água, se tivesse naturalmente esse ecossistema equilibrado, né? Então, todo o ciclo de evaporação, chuva, manteria esse sistema aí em equilíbrio. De qualquer forma, é uma grande matriz energética. E temos também um excelente parque eólico. Que é o parque eólico? São aquelas redemoinhos, né? Como é que chama? Aquelas pás enormes, né? Que ali produz com vento, vai acionar uma Geradores bateria, eólicos. hein? Geradores eólicos. Geradores eólicos. Eu quero explicar para o pessoal aquelas pás que a gente vê na televisão, enorme, né? Então, e temos a energia solar, né? Você acha que a gente já está num padrão bom de exploração desse tipo de alternativa de produção de energia? Bom, deixa eu explicar aqui. Nós temos dois tipos de produção de energia. Um tipo de produção a gente chama que é constante. Então, por isso que a gente precisa de hidrelétrica. Por quê? Você precisa de energia às 3 horas da manhã numa UTI. Energia solar só funciona até às 6 horas da tarde, né? Então, você precisa ter energia constante. Energia solar é intermitente, tá? A energia eólica é intermitente. O que é constante? Energia hidrelétrica e Não dá para termoelétrica. não dá para armazenar o vento. Não.
Ainda não. A Dilma parece que vai explicar como que a gente faz, mas ainda não temos essa tecnologia disponível no planeta, tá? Tem gente que diz que tem, mas eu acredito que ainda não existe. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de entender que do que a gente tem de energia sendo despachada, a gente tem que ter uma proporção. Então, o intermitente, que é solar, eólico, tá? Tem que ser menos do que o que é constante, né? A gente ainda não tem exatamente a dimensão, mas os caras já dizem que mais de 40% de intermitente desorganiza todo o sistema. Não pode. Tem que ser no máximo 40%. Então, hoje, a gente tem 177 gigawatts sendo despachados. Desses 177 gigawatts, a gente já tem uma parcela de solar que deve estar em torno de 7,5 gigawatts, outra de eólica em torno de 21. Então, a gente já tem aí uns 38, 39 gigawatts de intermitente. A gente pode crescer até quanto? Né? Então, se você pensar em 40%, a gente pode crescer um pouco mais, mas a gente tem que tomar um certo cuidado. Por quê? A Absolar diz que a gente pode fazer nos próximos 4 anos 40 gigawatts. Pode? Pode sim, a gente tem um excelente potencial para fazer. A Abeólica diz que a gente pode fazer mais 50 gigawatts. Só que para a gente atingir esses números, nós vamos ter que ter mais termoelétrica. Então a gente tem biomassa, biogás, gás natural. A gente precisa começar a ter esse tipo de geração para conseguir ter o outro, para a gente ter um equilíbrio no sistema. Né? E hidrelétrica, eu diria para você que, primeiro, a gente precisa recuperar a nossa segurança hídrica, a gente precisa ter os reservatórios cheios. E depois a gente precisa de, na hora de fazer novas obras, a gente fazer com melhor estratégia, mais inteligência e pensando realmente em suprir as necessidades do povo brasileiro e não de grandes empresas que vão ganhar dinheiro fazendo belo monte. Isso para nós não serviu de nada, isso foi péssimo. Inclusive, depõe contra as hidrelétricas e tem gente que fala contra as hidrelétricas. Eu não vou dizer o nome aqui, mas tem um norte-americano, que ele escreve muito bem, que ele diz que os lagos das hidrelétricas produzem gás de efeito estufa. Produzem. Sim, é lógico. Eles geram metano. Daí você vai ver o lago de uma hidrelétrica para produzir 10 gigawatts, ele corresponderia a 0,1% da área da nossa floresta amazônica. A nossa floresta amazônica tem um sistema de cheias e vazantes que tem semestral, anual, de 6 em 6, de 8 em 8 anos. Tem épocas que ela chega a 16, 17% da área da floresta de cheia e depois esvazia. Isso vai gerar metano. Então, a proporção é muito longe. Então, cientificamente, nem o que eu estou falando e nem o que esse norte-americano está falando procede. A gente precisa de pesquisa e desenvolvimento soberana. A gente não pode pegar, o cara escreveu isso lá, é lindo, ele é norte-americano, a gente vai ler aqui, vai aceitar, e daí depois um monte de ONGs vão pegar e vão reverberar isso, e vão fazer a cabeça dos jovens dizendo que hidrelétrica é ruim. No país que tem o maior potencial do planeta para fazer hidrelétricas, hidrelétrica é ruim. Isso simplesmente engessa o Brasil, na minha opinião. Você me fez lembrar, há uns anos atrás eu tive o privilégio de ter visitado a China, né? Beijing, Pequim e Xangai. E já era comum, isso tem 6 anos atrás, as pessoas usarem máscara, né? E um hábito corrente lá, que de início eu fiquei bem assustado, né? Eu achei que era um hábito cultural das pessoas rasparem a garganta, escarrarem mesmo, porque. E aí eu fui entender por que está acontecendo isso. É porque tem muito carro, né? Ela tem 1,5 bilhão de habitantes, aqui nós temos 200 milhões de habitantes. Então a produção de fumaça é muito grande. Então as pessoas se protegem com a máscara e, naturalmente, o organismo se protege secretando muco, né? Produzindo secreção. Que a secreção, o muco, é uma proteção à invasão dessas micropartículas que vêm nas fuligens, tal, tudo mais. Aqui no Brasil, nós temos cidades, São Paulo, por exemplo, a cidade de milhões também de habitantes, tem um impacto grande
dessa fumaça, né, industrial, da fumaça do carro. Mas eu estava lendo agora que essa semana, por conta dessa discussão, dessa conferência do meio ambiente que está tendo na Escócia, né, é, que o que impacta aqui no Brasil é o desmatamento, é a queima, né, da floresta, da mata, hoje do cerrado também. Eu queria que você comentasse a respeito disso. Bom, o pior que a gente pode ter é queima de carvão, queima de floresta, queima de biomassa desta forma, né, desorganizada. O que impacta muito na China, muito mais do que o número de automóveis, é que a China gera muita energia a carvão. Tá? Ela está substituindo isso paulatinamente. Ela tem os maiores contratos de gás natural, né, com a Rússia e com a British Petroleum, British Gas. A British Gas tem o maior contrato de gás liquefeito com a China. É enorme o que ela importa de gás liquefeito hoje, que ela importa de gás da Rússia. Por quê? Porque ela tem que substituir a matriz energética e o que ela consome da própria produção de fotovoltaico, solar fotovoltaico, eólica. A China hoje ela fabrica grandes equipamentos, né, para energia eólica, muito maiores dos que a gente tem aplicado aqui, e ela aplica lá. Então, ela está aplicando eólica, solar, gás natural, ela tem hidrelétrica, mas ela tem uma questão que ela não tem o mesmo futuro que nós. Nós, aqui no Brasil, se a gente for ver quanto que a gente pode fazer de hidrelétrica, a gente ainda pode fazer uns 350 gigawatts. Lá eles não têm esse potencial. O Brasil é a maior potência multienergética do planeta. Com o que a gente tem de reflorestamento, cana-de-açúcar, capacidade de fazer hidrelétrica, o sol que a gente tem, o vento que a gente tem, nós somos a maior potência multienergética nessas tecnologias que já estão dominadas. Então, o que a gente tem que ter é uma gestão melhor, né? É isso que falta aqui. E realmente, na hora que você pensa nessas queimadas, essas queimadas estão nos prejudicando muito. Por quê? Porque para de chover e a gente prejudica a geração de energia elétrica, né? E ao mesmo tempo, tem um marketing que diz: olha, reservatório, lago é ruim, produz metano. Poxa, isso não é totalmente verdade. E a gente precisa de entender que isso não é verdade científica, que a gente precisa de ter pesquisa e desenvolvimento que comprovem o que pode e o que não pode, dependendo do lugar. Por exemplo, no Pantanal, a cheia e vazante que existe no Pantanal pega mais de metade do território. Você vai falar que é um lago que vai atrapalhar lá naquela região? Acho muito difícil. Aí você pega o Nordeste, terra daí do nosso companheiro Jonas, Rio Jaguaribe. Rio Jaguaribe era um rio intermitente. Ele parava em determinadas épocas do ano, ele ficava praticamente seco. Daí construíram reservatórios, né? Alguns grandes reservatórios em sequência. Os maiores são o de Oroz e do Castelão. Hoje, o Rio Jaguaribe, ele é um rio perene, ele não para mais. Ele é constante durante o ano. Por quê? Porque tem reservatório. Então, a gente tem como usar de forma sábia reservatório. É preciso entender, compreender e ter uma estratégia para ter reservatório, uma estratégia para ter reservatório para guardar água, reservatório para gerar energia e junto com todas as outras formas de geração de energia limpa, sustentável, o Brasil dará a volta por cima. Sem isso, se ele for refém do que os caras querem dizer de lá de fora para nós não vamos conseguir, nós vamos continuar engessados, tá? Por quê? Porque a guerra híbrida, ela existe. Nós estamos sofrendo com essa guerra híbrida desde Getúlio Vargas, da campanha O Petróleo é Nosso. Então, eles querem dizer o que a gente tem que fazer aqui, e a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Nem todos eles querem o nosso bem, e a gente tem que, não podemos ser ingênuos. É verdade. O Brasil, desde o início da construção da sua nação, do seu Estado brasileiro, né, com Getúlio Vargas, depois passando pelos governos populares do João Goulart, Brizola no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, tem sido bombardeado por interesses externos, interesses do capital nacional também, que não quer nos ver tão livres assim e independentes, né? Especialmente num país desse, que dimensões continentais, aqui você falar o que precisa que tem, né? Você falar energia, produção energética, aqui tem vento, aqui tem sol, aqui tem água, aqui tem petróleo, aqui tem tudo, né?
E por falar em petróleo, eu vou retomar aqui a lista aqui do nosso chat e agradecer a presença aqui do nosso amigo Moacir Ramos, que diz: simplesmente Ciro Presidente. Oxalá estaremos lá no dia 2 de janeiro, assistindo a subida da rampa do nosso futuro presidente Ciro Gomes. E o João Abdala, que ele nos faz a seguinte pergunta: qual o impacto do uso de gás natural na emissão de gases em comparação fóssil líquido? Ou seja, o gás que já está no subterrâneo, que é natural, que aqui, o grande produtor aqui é a Bolívia, né? Que inclusive nos fornece parte do gás natural que nós consumimos, e o combustível de fóssil líquido ele está se referindo naturalmente ao petróleo. Qual o impacto de um e de outro, de utilização do gás natural e do petróleo para o meio ambiente, o equilíbrio do ambiente e o seu estudo, que é a ecologia, naturalmente? Bom, boa tarde, Moacir. Boa tarde, Abdala. Obrigado pela questão. É o seguinte, se você for comparar uma geração a gás natural com uma geração a diesel, a geração a gás natural, ela gera muito menos gás de efeito estufa, principalmente um gás chamado NOx, tá? Que é extremamente tóxico. Então, a vantagem do gás natural sobre o diesel é enorme. Por exemplo, quando a gente fez, lá no passado, um estudo para fazer metano com lixo de Santos e gerar energia, para a gente gerar 20 mega ou 25 megas, a gente ia ter, vamos dizer assim, equiparado a mesma quantidade de geração de gás de efeito estufa de 12 caminhões. 12 carretas. Quantas passam pelo Porto de Santos por dia? Né? Então, na hora, a gente estava comparando biogás, que é o mesmo tipo de comparação de gás natural, com diesel. Né? Então, assim, se você for pegar o metano e usar o metano, o biogás, ele é uma porcentagem de metano com outros elanos, com outros gases. O principal é o CH4. O gás natural, o biogás, o principal é o CH4. Então, se você queimar esse metano e esses elanos para gerar energia e você filtrar isso, você tem um efeito mínimo, né, no meio ambiente para gerar essa energia. E você está tendo um benefício. Ao mesmo tempo, quando você fala em biomassa, cana-de-açúcar, né, cogeração no setor sucroalcooleiro, tudo isso você consegue gerar energia com impacto pequeno, impacto zero não existe, tá? Mas com impacto muito pequeno, em relação, por exemplo, a uma geração a diesel. Se você for ver, então, em relação a uma geração a carvão, o impacto é muito, muito menor. Então, o que hoje a gente consegue fazer, com as tecnologias que a gente tem domínio, que estão existentes e que são possíveis, a gente consegue ter geração térmica de diferentes tipos. Pode ser grupos eletrógenos, que são aqueles geradores a gás, ou pode ser turbinas, né, a gás, ou pode ser turbinas a vapor, que são alimentadas pelo gás. Nós vamos ter sempre uma grande vantagem em relação a diesel ou carvão. Né? Nós estaremos sempre fazendo melhor com gás natural e melhor com biogás. E nós temos gás natural, as nossas plataformas continentais e o nosso pré-sal tem gás natural. Nós já temos gás natural de origem das plataformas continentais, plataforma de Santos, outras plataformas que vêm para cá. Nós temos da Bolívia, temos da Argentina, temos o sistema interligado, e o que eu acho é que dá para a gente continuar e crescer. Né? Eu gostaria de fazer um parêntese. Nós fomos bombardeados na época da criação da Petrobras. Né? Por quem? Por geólogos norte-americanos a serviço de quem? Eles falaram que não tinha uma gota de petróleo aqui. Daí, nos anos 70, o nosso governo ele entrou na ONU, né, com a defesa das nossas 200 milhas oceânicas. Onde é que estão nossas plataformas continentais? Onde é que está o nosso pré-sal? Nós fomos bombardeados pela América do Norte, Reino Unido, Commonwealth, Canadá, Austrália. Né? Esses caras não queriam que a gente tivesse as nossas 200 milhas. E não sei se vocês sabem, realmente nós não temos. Tá? Isso é uma coisa que está no limbo. Né? Ninguém tem nada ainda
definido sobre os direitos do mar. A nossa, diria, é a nossa Amazônia Azul, que eles chamam, né? Então, as nossas 200 milhas. Isso, ninguém quer falar. Eles falam lá no assunto do climático e tudo mais, tem um monte de discursos. E quais são as práticas? As práticas realmente não acontecem. A América do Norte continua sendo um grande poluidor. A China continua sendo um grande poluidor. Agora, nós, Brasil, como nós estamos sob uma administração caótica e estão deixando pôr fogo num monte de lugar, a gente acaba se tornando pária no lugar deles. Só que isso deveria ser invertido. Né? Na realidade, é a gente que deveria estar cobrando eles, não eles nos cobrando. Verdade. E você me fez lembrar, eu era moleque, essa grande campanha nacional pelo mar de 200 milhas, né? Porque nós recebemos uma pressão do estrangeiro muito grande. Né? Inclusive, teve uma cantora de sucesso da época, Eliana Pittman, gravou aquela música: Esse mar é meu, deixa esse barco pra lá esse mar é meu, deixa esse. Lembra disso, não? E assim, essa defesa dos interesses brasileiros nacionais foi muito importante o envolvimento da população para dar sustentação às decisões no sentido de garantirmos essa riqueza. Né? Uma face nacionalista de um governo que torturava, que era o governo da ditadura militar. Na realidade, a gente vai ter uma série de coisas que são muito relativas, mas a questão da defesa nacional, Getúlio Vargas, os militares, eles defenderam as nossas coisas, né? Embora sejam passíveis de críticas. Não estou falando que eles são perfeitos, mas eles defenderam aquilo que é importante para o nosso povo. E o que acontece? A gente tem aqui uma parcela da imprensa que está dentro do Brasil que ela obedece a interesses que não são os nossos. Então, na época do petróleo é nosso, a gente teve, por exemplo, o Estado de São Paulo defendendo que quem deveria explorar o nosso petróleo seriam as grandes transnacionais, né? Não a Petrobras. Então, eles eram contra a Petrobras. De outro lado, a gente tinha o Diário do Comércio, que defendia a Petrobras. Então, essa guerra híbrida, ela existe desde Getúlio Vargas. Aí, quando chegou em determinado momento, fizeram um consenso de Washington. E grande parte dos grandes veículos estão alinhados com o consenso de Washington. Então, na profundidade, eu diria que não é culpa só dos jornalistas, eles são funcionários de grandes empresas. Essas grandes empresas não permitem que o jornalismo nacional defenda os interesses nacionais. Né? Quando chegou nos anos 70, a campanha O Petróleo é Nosso, a gente tinha um outro tipo de governo no Brasil. E eu posso dizer para vocês, que a imprensa nacional, ela tentou, os grandes veículos tentaram minar a campanha O Petróleo é Nosso, esse mar é nosso, tá? 200 milhas oceânicas. Só que naquela época, um general ligava para a revista Veja e falava assim, se você for essa matéria, amanhã eu estou indo aí, prendendo toda a redação e eu vou fechar a revista. Então, isso era assim. Tá? Então, esse tipo de relacionamento tinha um peso. E provavelmente por causa disso, a gente batalhou muito, né? A imprensa fez muito contra o governo militar, que era um governo que defendia a soberania nacional. Cometeu erros? Lógico, cometeu erros. Hoje, eu diria que dentro da democracia e daquilo que a gente precisa para defender a soberania nacional, a gente precisa de compreender que o jornalismo não está atuando a favor do Brasil. Não estou falando de jornalistas, estou falando das grandes empresas de mídia. E que para a gente reverter esse jogo, o caminho é pelo conhecimento. Então a gente precisa ter pesquisa e desenvolvimento soberana. Se a gente ficar dependendo do que eles querem nos ditar, nós vamos ser sempre usados, né? Nós vamos ser sempre a vítima, nós vamos comprar tecnologia, né? E não é isso que a gente precisa. A gente pode comprar tecnologia, a gente pode ter convênios, a gente pode ter boas relações com todos, mas se a gente não tiver aqui o nosso, isso vai ser muito, muito mais difícil. E, infelizmente, o que está acontecendo é que estão sucateando a nossa ciência, as verbas para pesquisas. Então, aquilo que já não era bom, hoje está muito ruim. Muito bem. O Lauro sabe tudo, né? Foi o convidado escolhido a dedo
para que nós traduzíssemos isso para o seu José, para o seu Paulo, para a dona Cláudia, para a Fernanda, as pessoas comuns, os cidadãos e as cidadãs, para que eles entendam, baseado no conhecimento científico que o Lauro nos traz, que nós devemos mudar também a história do lugar onde nós vivemos. E esse lugar maior é o planeta, que está sendo aquecido, e esse aquecimento está mudando e gerando alterações climáticas que estão impactando no nosso dia a dia, através de dificuldade para abastecimento de água, dificuldade nos reservatórios, que estão impactando também no fornecimento de energia elétrica, o aumento das tarifas elétricas do consumo residencial. Então, isso fala diretamente, quando se fala em aquecimento, em queimada na floresta, isso chega no nosso bolso. É preciso a gente fazer essa relação direta com o que a gente vive. E aí, Lauro, por favor, eu estou lendo aqui o Jonas mandando um abraço, meu irmão, camarada, doutor Márcio Aurélio. O Jonas é um companheiro magnífico, lutador, guerreiro, militante das causas trabalhistas. Muito bom. É verdade. O senhor está dizendo aqui, precisamos parar de trocar ouro por espelhos, né? Ela está aqui se remetendo à chegada dos portugueses aqui frente aos indígenas, né? Que levaram o nosso ouro e deixaram o espelho para os indígenas, né? E eu quero dizer para você, assim, nós estamos caminhando para o finalzinho do nosso bate-papo, e eu ficaria aqui a tarde inteira conversando e aprendendo contigo, mas o que exatamente nós podemos fazer em termos de repensar a utilização e o consumo nosso no dia a dia, a reutilização, o reuso, né? E reduzir o consumo. Nós que somos um dos maiores recicladores de garrafinha, de lata de cerveja e de refrigerante, o que nós precisamos para a gente ampliar a reciclagem desses materiais e diminuir a quantidade de lixo para impactar menos nessa coisa do aquecimento, impactar menos no meio ambiente? Bom, a primeira coisa que a gente precisa, e nós vamos precisar para tudo, inclusive para isso, é a educação. As crianças têm que ser educadas a consumir e a descartar da forma correta. E a educação não pode ser só para a criança, tem que ser para a família, porque dentro dos lares é que vão se fazer as coletas seletivas, elas começam ali, né? O cara tem que preparar as coisas, tem que separar, ele tem que separar o orgânico do que é seco e reciclável, né? Isso tem que acontecer dentro das casas, dentro dos lares. Então a gente precisa de educação, formação, informação, está na base. Aí depois a gente precisa ter uma compreensão do Brasil, de o que é o Brasil. O Brasil, por exemplo, tem grandes florestas, um monte de biomas, Mata Atlântica, Amazônica, Cerrado, né? Pantanal, Campos Gerais, Araucária. Pô, você vai ver quantos biomas a gente tem, intersecção de biomas dentro do mesmo estado. Às vezes a gente tem 5, 6 biomas diferentes dentro do mesmo estado, e intersecções de biomas, que são coisas que dizem o seguinte: só naquele lugar você vai encontrar aquela biodiversidade. Qual é o valor disso, né? Então, se a gente hoje simplesmente parar de interferir na natureza, existe um processo de regeneração que faz parte, eu diria, do planeta. Então, daqui a 20, 30 anos, 80% da mata nativa voltou, né? Daqui a 120 anos, 100% da mata nativa, todas as espécies de árvore, toda a biodiversidade está lá de volta. Daqui a 300 anos, se o ser humano não meter o bedelho, o planeta vai ser igual ao que ele era há milhares de anos atrás, tá? Com toda a biodiversidade, novas espécies de animais vão substituir espécimes que foram extintos, tá? E a gente vai deixar de extinguir uma série de espécies. Agora, imagina você se esse processo for feito
com a participação do ser humano, se a gente tiver uma reversão para a regeneração, e isso ser feito de forma consciente. Né? Então, nós vamos gerar empregos verdes, né? Nós vamos melhorar toda a nossa parte hídrica, nós vamos gerar mais energia, né? E a energia vai custar menos. Nós vamos ter uma série de novos negócios. Se a gente tiver pesquisa e desenvolvimento soberana aplicada sobre a nossa biodiversidade, nós vamos gerar novos negócios a partir das nossas florestas. E são negócios orgânicos, de alto valor agregado, marca Brasil, que o mundo quer comprar. Então a gente precisa de pensar nisso. A gente precisa de pensar numa educação, uma pesquisa e desenvolvimento soberana, que interconecte todas essas coisas, desde a questão do lixo, da reciclagem, logística reversa, com a reversão para a regeneração da nossa natureza. Então, nós temos a ganhar se a gente fizer isso. Nós não precisamos de aumentar a área de plantio. Hoje, a gente perde 23% dos cereais exportáveis no transporte do produtor ao porto. Então, isso é uma questão de logística. Precisamos aumentar a eficiência das coisas. A gente não precisa de aumentar a área de plantio, a gente precisa de regenerar, reconquistar e refazer essas florestas. Hoje a gente tem 37%, 38% da Mata Atlântica. Se a gente fizer um processo para recuperar mananciais, bacias hidrográficas e florestas, daqui a 30 anos a gente pode estar em 70% da Mata Atlântica. E mais para frente, no decorrer desse século, talvez a gente não esteja aqui, as futuras gerações poderão ter de volta 100% da Mata Atlântica. Olha só a maravilha que a gente tem, o potencial de fazer. Se a gente tiver educação, pesquisa e desenvolvimento, né, a gente precisa disso, a gente precisa de ciência a favor daquilo que é a missão do Brasil. A missão do Brasil é essa. Né? Então, eu diria para você que precisamos de mudar as coisas urgentemente para que a gente consiga resgatar a missão nacional. E você imaginar que lá no século XIX, Dom Pedro, identificando desmatamento no Rio de Janeiro, foi lá e reflorestou, e hoje nós temos a maior floresta urbana, né? Dentro de uma cidade do mundo por reflorestamento, que é a Floresta da Tijuca, que é uma coisa linda, maravilhosa, que está ali no entorno ali do Morro do Corcovado, com Cristo Redentor, que é um passeio maravilhoso, que é o refresco ali do Rio de Janeiro, com o Jardim Botânico, que é outra criação de Dom Pedro também, que foi um intelectual, um grande amante, apaixonado pelo Brasil. Né? E a gente podia aí folhear um pouco a história, os nossos gestores, os nossos administradores, ter um pouquinho de amor por essa terrinha, por esse povo. Você imagina, porque nós dependemos desses administradores para organizar essa reciclagem, essa reutilização, que nós fazemos a nossa parte. Por exemplo, eu tenho aqui, todos nós temos em casa televisão, controle remoto, tal. É tudo bateria, pilha. O indivíduo usou a pilha, ele joga no lixo. E aquilo vai se acumulando nos aterros, vai penetrando, o subsolo vai absorvendo, vai contaminando as águas que estão no entorno. E nós temos que fazer uma logística reversa, como muito bem fala o Lauro, e ter uma lei que realmente se coloque em prática. Isso pode partir do município, do vereador e a administração pública local realmente impor, exigir que os comerciantes captem esse material já utilizado e retorne para a indústria. Né? Então, eu tenho aqui, e eu recomendo a todos que façam isso, eu tenho uma garrafinha PET de água, né? Essa garrafinha aqui que a gente usa aqui para água, eu vou colocando minhas pilhas aqui. Eu estou com 2, 3 garrafinhas dessas cheias de pilha, e eu estou procurando onde levar. Porque, na verdade, você tinha que ter um coletor simples. Ora, se na padaria, se na papelaria, se no bar, supermercado,
vende a pilha, ele tem que ter o coletor para receber do consumidor essa pilha e ele retornar para a indústria. Não é tão difícil, né, Laura? Na realidade, a questão das pilhas, essas pilhas que a gente usa, pilha comum dessa de rádio, de controle remoto, isso já existe, tá? Então existem redes de farmácias, magazines, supermercados que você pode ir lá e entregar a pilha lá, né? Se o cara aí em Santos não chama a atenção do gerente dele, porque é uma obrigação dele. Se ele vende pilha, ele é obrigado a ter isso, tá? Então todo mundo que vende pilha é obrigado a receber a sua pilha usada. E o que que acontece? Hoje, o fabricante, para ele fabricar a pilha e pôr no mercado, ele tem que comprar a reciclagem. Ele só pode vender a pilha se ele tem um contrato que alguém vai. Suponha que ele produziu 10 milhões de pilhas. Ele tem que ter um contrato que alguém vai pegar 10 milhões de pilhas e reciclar, senão ele não pode sair da fábrica. Então, isso já existe. Agora, o que eu acho que falta é lá o começo do novelo, educação. Tá? As pessoas não sabem disso. Ninguém informa, ninguém perde tempo informando. As pessoas omitem. Então, a gente precisa ter educação, informação, e isso tem que chegar para todo mundo. As crianças têm que saber disso. Que ela tem uma pilha lá no brinquedo dela, no joguinho dela, na hora que ela for reciclar, alguém tem que receber. Não é para jogar na lata do lixo, é para separar, igual você está separando, num saquinho, numa caixinha, e lá na farmácia, no supermercado, lá, vim aqui entregar minhas pilhas. Se não tiver ninguém para receber, chama a fiscalização, isso está errado, tá? Eles têm que receber. Agora, assim, isso já existe para algumas coisas. Por exemplo, pneu, uma fábrica de pneus não pode fazer um pneu se ela não tiver esse contrato com o cara que vai reciclar o pneu. Se você for trocar os pneus, os seus pneus usados vão ficar na loja que vendeu e ele é obrigado a entregar para reciclar. E Né? você Então, reparou que esse problema de terrenos baldios com pneu acumulado, borracharias com pneus velhos, isso diminuiu bastante, né? Eu tenho essa impressão assim que você não vê mais pneu jogado aí pelas ruas, tal, porque o indivíduo ele já até ganha o dinheiro, ele reciclando aquele pneu e há uma demanda muito grande, porque a questão é econômica. Por exemplo, esse pratinho aqui, ó. Eu fui na padaria, eu já tenho uns 2 meses que eu estou com esse pratinho aqui. Eu venho conversando com o Laura aqui, nos nossos bate-papos aqui de WhatsApp, sobre esse pratinho aqui. Né? Isso aqui, ele simplesmente ele põe um pão aqui e o sanduíche se serve. Aqui, ó, já está utilizado, está limpinho, limpinho. Isso vai para onde? Vai para o lixo. Isso vai para o lixo. Por que, que o dono da padaria, do bar, do restaurante, não usa os pratinhos de vidro que são recicláveis, a fim e a cabo serão mais baratos e podem ser lavados, reutilizados ali na hora, né? Tem uma sobrevida de material muito maior. Isso aqui, esse aqui é utilizado por 1 minuto e é jogado no lixo. Bom, isso daí está nos hábitos e nas comodidades, né, que a gente tem. Então, nós estamos falando aí dos plásticos de uso único. Né? Já teve uma lei para os canudinhos. Né? Hoje, por exemplo, a gente é obrigado a usar um canudinho que seja biodegradável. Né? Então, a gente tem diferentes conceitos. Você tem aquilo que é reciclável. Tá? Para ser reciclado, tem que ter um determinado padrão molecular, depois eu vou explicar. Você tem aquilo que é biodegradável e você tem aquilo que pode ser reutilizável. Né? Então, o que, que acontece? Esse caso que você deu, embora o marketing da empresa, que é uma multinacional, diga que é reciclável, não é reciclável. Pode ser reintroduzido de outra forma. Você pica, moe, põe em vaso de planta, faz qualquer coisa, mas não é reciclável. Por quê? Para ser reciclável, o plástico polímero ele tem que ser de um tipo de polimerização chamada termoplástica. São ligações entre as moléculas mais suaves, que são feitas nas últimas camadas das moléculas, aquilo que a gente estudou no colégio, forças de Van der Waals, né? Então, são essas forças de Van der Waals. Com pressão e temperatura, você reverte
Daí você amolece aquele plástico e daí você põe numa máquina, numa extrusora, o plástico picado, ela faz um cordão, ela pica, vira pellet. Ou então ela faz um cordão que serve na impressora 3D. Né? O pellet serve na injetora. Né? Então você consegue reutilizar esse plástico muitas vezes, porque ele não sofre alterações químicas, praticamente nenhuma, só físico-químicas. Infelizmente, estão ensinando errado nos cursinhos, dizendo que termoplástico é aquilo que é um plástico macio. Não é. É um plástico que pode ser revertido, amolecido. Não é macio. A lente de farol do seu automóvel, que é de policarbonato, aguenta 270 graus Celsius. Vai amolecer a partir de 280 graus Celsius. Até lá ela é dura. É igual vidro, tá? Então, você pegar um telefone, né? Pega isso daqui, por exemplo, é feito de termoplástico, mas é rígido. Nesse estado aqui, temperatura ambiente é rígido. Então, cada plástico tem uma temperatura de amolecimento diferente, e o termoplástico você pode reciclar várias vezes. Já quando você fala em termofixo, as ligações são núcleo-núcleo nas moléculas, então você tem ligações que são impossíveis de serem revertidas, a não ser com a redução total, a queima. Daí você transforma aquilo de novo em carbono. Onde é que a gente tem isso? A sua prancha de surf, você que é surfista, é feita de poliuretano com fiberglass, é feita assim. Aquele gerador eólico que tem pás enormes, cada gerador daquele, os que a gente tem aplicados aqui no Brasil, cada um deles significa 20 mil pranchas de surf. Né? Nós já temos aí 18 mil geradores, temos quase 400 milhões de pranchas de surf, um cemitério que um dia vai ser um passivo ambiental que não é reciclável. Aí o que, que os caras dizem? Vamos picar tudo, vamos moer e vamos pôr no concreto, em obras de infraestrutura. Muito boa ideia. E quem vai pagar para fazer isso? Isso ninguém fala. Né? Então, quem vai pagar para recolher as garrafas que a Braskem e a Coca-Cola colocaram? A Braskem fez a pré-forma, fez aquilo que estufa e faz a garrafa, que é feita de termoplástico, que é reciclável. A Coca-Cola pôs a Coca-Cola lá dentro, vendeu, o cara comprou, bebeu a Coca-Cola e jogou no mato. E quem é que vai lá recolher isso? Né? Então, falta educação e falta comprometimento de toda esta cadeia para assumir o ônus da logística reversa. Quem fez tem que participar do programa de educação, do programa de logística reversa, reciclagem, refazer, recolocar no mercado aquele material reciclado e ele ser útil novamente. Não é para ficar boiando nos córregos, no mangue, chegar no mar, tartaruga comer a garrafa, pô, não é para acontecer isso. Né? Então, a gente precisa de cobrar a sociedade de tal forma, as grandes empresas, né, quem fiscaliza as grandes empresas, o sistema de educação, todo mundo tem que estar interconectado para dar as melhores soluções. Eu não acredito que a gente vai, na sociedade de consumo que a gente tem, substituir garrafa PET e que todo mundo vai ter uma canequinha de alumínio e vai lá no dispenser, vai se servir e não vai existir mais garrafa. Não vai acontecer. Como é que nós vamos conseguir reverter tudo para retornável, para vidro? Também acho que não vai acontecer. Será que nós vamos substituir todo esse isopor por papelão e, de repente, um outro tipo de termoplástico que seja menos ruim para a gente reciclar? Não sei se isso vai acontecer. Eu acho que isso tem que acontecer, mas não sei quanto tempo a gente demora para a gente ficar nessa inércia. Né? Eu acho que nós estamos vivendo um mundo de interesses econômicos são maiores do que os interesses sociais e humanitários. E aí nós vamos aos poucos destruindo o lugar que a gente vive e não vai se apercebendo disso. É aquele indivíduo que ele está comendo e está jogando o lixo aqui. Daqui um pouco o lixo está maior que ele próprio. Não é? Nós temos que tomar cuidado, não sermos catastróficos, mas entender que uma atitude hoje vai determinar o futuro amanhã, uma vida melhor para as próximas gerações. Convido vocês a baixarem no amazon.com.br meu livro Plantador de Tâmaras, né, em que é baseado o título numa parábola árabe
que diz que quem planta tâmaras não colhe tâmaras, dado o tempo que a árvore necessita para frutificar. E é essa que é a nossa ideia aqui: construir hoje um dia melhor e deixar frutos para construir também um futuro, uma amanhã melhor para as próximas gerações, preservando o nosso planeta. Lauro, 1h05, tínhamos programados até 40 minutos, mas falar contigo 40 minutos e 1 hora é muito pouco, dado o transbordamento aí de conhecimento e a leveza com que você fala, que nos cativa e nos envolve na conversa, um assunto tão importante e que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia, das crianças nas escolas, das famílias em casa, tentando fazer o melhor para reduzir o seu lixo, separar o seu lixo limpo do lixo orgânico e do lixo que é lixo, nós ainda produzimos, que é o cotonete, que é difícil você reciclar esse material, é o material de uso higiênico, mas se você seu plástico que você usou, o papel, a caixa de papelão que vem encomenda do produto que você comprou pelo Mercado Livre, você pegar aquele papelão ali, às vezes material, embalagens bonitas, preciosas, bem cuidadas, se ela foi utilizada por um dia, você joga no lixo que vai para o aterro, para o lixo comum, separa. Aqui em Santos nós temos aí os bairros divididos, temos a coleta seletiva, e nós vamos fazendo a nossa parte, criar consciência ambiental. Isso não é coisa mais de hippie que falava, não é? em ecologia na década de 70, 80, né? E nem o mundo vai acabar agora, mas precisamos criar essa consciência e nós, como ativistas políticos, nós, ativistas sociais, queremos trazer essa ideia, essa mensagem simples, né? De um cidadão como eu e complexa de um especialista como o Lauro. Agradecer a todos que participaram aqui e faremos cortes dessas conversas e publicaremos em nossas redes sociais. Eu conto que todos possam colaborar e contribuir para a expansão, compartilhando a nossa conversa para que a gente chegue a essa consciência, possa fazer cada um sua parte e criar aí um mundo melhor para todos nós. Lauro, muito obrigado. Suas considerações finais. Obrigado a todos. Já deixo aqui meu abraço. Bom, eu que agradeço, falando aqui em nome do Raiz Trabalhista, que eu sei que batalha muito pela educação, cultura, em Santos, na Baixada Santista, e também aqui pelo ecotrabalhismo. Nós, Brasil, nós podemos dar um recado diferente ao planeta. A gente pode fazer de outra forma, gerando empregos, empregos verdes, novos negócios, negócios sustentáveis, a partir da nossa geração de energia, da nossa logística, de como a gente vai consumir e como a gente vai descartar. Então, tudo isso tem solução e tem soluções melhores do que aquelas que nós estamos empregando hoje. E o que eu digo? Isso vai influenciar no bem viver de todos. É uma coisa que é totalmente transversal. Nós vamos estar fazendo muito bem para as crianças, mas para todos, de todas as faixas etárias, todos os gêneros, raças, cores, religiões, o que você quiser, todo mundo vai ser beneficiado. É o tipo de política pública que faz bem para todo mundo e que vai melhorar muito a nossa qualidade de vida, né? Então, a gente poder ir na praia sem lixo, tomar um banho de mar, né? Mergulhar no mar, tomar um banho de cachoeira, né? Passear por esse Brasil que é lindo, né? Passear aqui pelo nosso lugar. Quantos lugares bonitos a gente tem, né? Isso aqui perto da cidade. Você pega o carro, faz uma viagem aí de 60 quilômetros, você está na Serra da Mantiqueira, tomando banho de cachoeira, entendeu? Então, a gente precisa de ter consciência que para a gente ter esse bem viver e para a gente garantir esse bem viver, depende muito de nós e das políticas que nós vamos conseguir implementar. Essas políticas estão sendo aprimoradas. Eu não vou dizer que não evoluímos, evoluímos, mas isso não nos torna, não nos pode tornar
eu diria, confortáveis. A gente tem que ter uma indignação com as coisas para que a gente não retroceda, para que a gente progrida sempre. Tá bom? Obrigado Muito a todos. obrigado, Lauro. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço a todas e a todos, em especial quem entrou por último aqui, o Wagner Gabassi Júnior, elogiando a exposição do Lauro, o Vinícius Drummond, a Jaciara. Compartilhem, vão fazer nossos cortes, conto com todos vocês aí, né, colaborando e compartilhando esse conteúdo que o Lauro nos traz assim, com tanta propriedade. Aquele abraço a todos, bom fim de semana.